Permaneçam firmes na liberdade a qual Cristo os libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. E aí, galera, graça e paz, que bom tê-los aqui. Vocês já se sentiram no meio de uma guerra onde parece que tudo colabora para que você saia derrotado dela? Independente da sua resposta, cada um de nós vivemos uma guerra dessa no nosso interior. Isso é porque antes nós estávamos predestinados à perdição, à morte eterna, pois nós estávamos debaixo do jugo do pecado. E o fato de nós estarmos debaixo desse jugo do pecado criou uma barreira, uma inimizade entre nós e Deus. Mas Cristo, através do seu sacrifício naquela cruz, com o preço do seu sangue, nos comprou e nos redimiu. E hoje nós somos reconciliados e salvos. E é aí que vem a parte boa. Quando nós aceitamos o senhorio de Cristo em nossas vidas, mediante a confissão de fé, Ele nos envia o seu Espírito Santo, que nos convence do pecado, nos habilita ao arrependimento e nos dá a ferramenta para batalhar nessa guerra que antes nós já estávamos predestinados a perder. Mas tem um grande ponto no meio de tudo isso, entre a conciliação e a salvação. É o processo que nós vamos levar de uma ponta a outra. Esse processo se chama santificação e ele vai perdurar durante todo o tempo que nós estivermos nesse mundo caído. É nele que Cristo diariamente vai nos limpando gradativamente, não é tudo de uma hora para outra, nos convencendo dos nossos pecados e das nossas condutas e trabalhando em nós. Além de que ele vai trabalhar mediante o espaço que nós dermos a ele. E é aqui que a batalha se intensifica, porque a nossa carne, ela tem uma natureza pecaminosa, caída, ela tem desejos e inclinações que são contrárias ao espírito, e começa uma grande luta dentro de nós, a carne contra o espírito. E nessa batalha nós temos uma grande responsabilidade, escolher quem nós vamos dar ouvido e quem vai governar o nosso ser. Agora eu convido você a meditar na palavra de Deus em um versículo junto comigo, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 7, quando Deus, após reprovar uma oferta de Caim e aprovar a de Abel, o adverte. Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado espreita a porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Como o texto comprova, vindo direto da boca de Deus, a responsabilidade de governar o nosso ser é nossa, de fechar as brechas e as portas para o pecado. O pecado é como uma fera espreita que quer nos dominar, e nós temos o dever de dificultar, de fechar as brechas e as portas para que isso não aconteça. E é aqui que entra outro grande porém. Nós estamos numa guerra, afinal, e é natural que o inimigo explore as nossas vulnerabilidades. A gente vai ser tentado naquele tipo de inclinação que nós temos mais dificuldade de dominar. Eu gostaria de ler mais um texto que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 1, os versos 14 e 15, que dizem exatamente isso. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O apóstolo Paulo, em sua carta à igreja romana, no capítulo 6, ele deixa isso muito claro. Não existe neutralidade nesse processo. Nós estaremos debaixo do jugo daquele que nós decidimos obedecer. Ou seja, se eu cedo aos prazeres da carne, logo eu sou um escravo da carne. Mas se eu me submeto ao Espírito, eu sou escravo do Espírito. Além desse trecho, no capítulo 7 dessa mesma carta, a partir do versículo 7, Paulo escreve acerca da luta contra o pecado, e ele diz algo que me marca muito. Vamos ler também juntos? Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Eu não sei para vocês, mas quando eu leio esse trecho escrito por um homem experimentado e usado por Deus como o apóstolo Paulo, isso acende um grande alerta em mim. Se você tem enfrentado lutas internas contra os seus pecados e seus desejos, seja um, seja vários, diariamente e sempre obtendo os mesmos resultados, a derrota, eu tenho uma palavra de Deus para você nesse vídeo.
Eu vou apenas repassar algo que o próprio Cristo falou e foi documentado no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versículos 34 ao 36. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Você já tentou bastante, deve ser frustrante obter sempre os mesmos resultados, mas agora submeta-se a Cristo e dê valor à sua palavra, porque a libertação dele foi liberada. Tome posse. E você não está sozinho nessa luta, até porque sozinho você não vai sair da lama. Está na hora de você entregar o senhorio de Deus à sua vida, se submeter a Ele, confessar esse pecado de maneira genuína, e Ele tem poder para te libertar e te ajudar. Com as suas forças você não consegue. Se renda aos pés da cruz, é só assim que você vai conseguir vencer o pecado. Pare de tentar fazer do seu jeito, que já está mais do que claro que é falho. Submeta-se ao Espírito e viva a liberdade no Senhor. Amém? E agora eu quero orar por você que assistiu esse vídeo até aqui. Papai querido, todo-poderoso, santo, santo de Israel, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os teus caminhos. Senhor, nós clamamos pelo teu perdão, pela tua misericórdia. A carne, Pai amado, tem norteado muitas das nossas decisões, Senhor. E o arrependimento bate, o sentimento de impotência, o sentimento de ser um vaso de desonra vem. Mas, Senhor, o Senhor veio para nos dar vida, vida em abundante. O Senhor se fez maldito naquele madeiro para que nós possamos ser reconciliados com o Pai, possamos desfrutar da liberdade e posteriormente também da salvação eterna. Papai querido, todo-poderoso, essa oração é uma oração, é um clamor por libertação, Senhor. A todos que assistem esse vídeo, Senhor, eu não sei o que cada um vive, Senhor, mas a batalha contra o pecado é real. O apóstolo Paulo, o homem que teve um encontro genuinamente contigo, ele não se eximiu de dizer das inclinações, mas o Senhor o fortaleceu e deu graça para ele. Assim nós te pedimos, dá-nos graça, Senhor. Nós queremos ter prazer na tua lei, Senhor. Pai amado, santo, santo de Israel, nós nos arrependemos, Pai todo-poderoso, santo, santo de Israel, de tudo aquilo que a gente sabe que é pecado. E a partir de hoje nós vamos nos posicionar, Senhor. Nós vamos posicionar verdadeiramente em Ti, Pai amado. Nós reconhecemos o Teu senhorio em nossas vidas e pedimos que o Teu Espírito Santo habilite-nos a viver em santidade, a vencer o pecado, pois só assim nós vamos conseguir viver de uma maneira pura e santa, Senhor. Só com a Tua ajuda, só assim. Nós te agradecemos por existir em nossas vidas, Senhor, e por nos convencer do pecado. Papai querido, eu peço que o Senhor derrame a paz, Senhor. Quebre as sentenças de julgamento, quebre as algemas de vícios, toda escravidão que o pecado causa nessas pessoas, eles possam viver uma vida de liberdade em Ti. Essa é a minha oração. Eu te agradeço, pois o Senhor é bom e já ouviu essa oração. Glória a Deus por esse momento que nós tivemos e pela sua vida. A partir de agora é com você. Eu vou dar algumas instruções e você faz apenas se você sentir no coração. Procure um lugar para você orar e ore em voz alta, audível. Seu corpo precisa ouvir, a sua carne, a sua alma precisa ouvir o que você vai proferir. Confesse ao Senhor que Ele é o Senhor da sua vida e o Salvador dela. E peça para que a partir de agora Ele o conduza, Ele o guia. E veja a mágica acontecer. Passe a viver uma vida debaixo do Espírito. Amém? E para você que assistiu esse vídeo, eu desejo que a paz e o amor de Deus inunde o seu coração. Amém.